Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de continuações, isso mesmo. O ano de 2024 trouxe muitas continuações de filmes clássicos e também sagas que já estão contínuas há algum tempo, fora algumas novas continuações que a gente quer ver realmente, né? Mas enfim, vamos falar de tudo isso após você deixar aquele like e se inscrever no canal para já aqui tirar isso do caminho, belezura? Então já feito isso, você que é novo aqui, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, que tem muito conteúdo interessante, então vamos ao vídeo. Então vamos falar de continuações, né? É um assunto um pouco polêmico no mundo dos filmes, porque nem sempre as continuações são coisas boas. Principalmente continuações de sagas, né? Como tem sagas aí com 4, 5 e mais filmes. Mas algumas dessas sagas surpreendem, né? Por ter aí uma longa jornada, né? Nessas continuações que acabam sendo boas, mas vamos falar especificamente do ano de 2024, porque a gente pode explorar mais esse tema, né, das continuações em outros vídeos. Vamos focar agora em 2024. As continuações que vão chegar este ano, que já estão confirmadas em algum momento aí, belezura? Mas antes a gente tem que falar das continuações que já lançaram, né, na gravação e edição do vídeo, que provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ter sido lançada, que é o caso de Duna Parte 2, que é um filme excelente, que a gente já fez análise aqui no canal, né? Kung Fu Panda 4, que meus amigos, que coisa horrorosa, mas enfim, também fizemos aqui a nossa resenha. Temos aí Godzilla e Kong, o Novo Império, que também fizemos aí a resenha. Ghostbusters 2, né, Apocalipse de Gelo, que é a mais recente resenha aqui do canal, que vai estar aqui no card, né. E também temos, né, a sequência aí da Netflix com o filme Rebel Moon 2, que eu acho que lança no dia 19/4, que está perto da gravação deste vídeo, que eu não sei ao certo, né, se vai ser boa ou não. Visto o primeiro, eu acho que não vai ter muita coisa para se fazer, né, nessa franquia, mas enfim, você que curtiu vai talvez, né, gostar dessa sequência. E agora sim podemos começar aí daqui para frente, o que ainda está por vir em 2024. Is you and I fighting together? You must know you cannot win. A próxima sequência, desculpa aí o trocadilho, mas enfim, a próxima sequência é o Planeta dos Macacos, O Reino. Essa sequência, né, vai se passar aí muitos anos depois da trilogia que a gente conheceu, né, que foi, assim, excelente. E esse quarto filme vai para uma nova fase da franquia, sendo ali uma perspectiva, né, posterior ao mundo dos humanos, onde realmente tem todo esse ambiente pós-apocalíptico, onde os próprios macacos já se esqueceram de como era a vida antes, né, dos humanos, e a nossa civilização não passa de uma lenda, né? Vestígios de um mundo antigo, né? Histórias basicamente. E os papéis aqui acabam se invertendo, onde os humanos agora são meio que os animais, né, desse mundo. E os símios acabaram tomando conta realmente do planeta, assim como a gente acompanhou na trilogia recente. Então tem toda essa questão em jogo agora, onde os próprios macacos ali agora se perguntam sobre a própria existência deles e dos humanos. E há quem concorde e discorde, né, dessa questão toda. Então esse vai ser o grande conflito do filme. Isso é errado. E logo depois temos a sequência de Bad Boys, sendo o quarto filme também. Esse ano eu acho que é o ano do quarto filme, basicamente. Sendo aí uma sequência direta onde os Bad Boys deixaram de lado, aparentemente, esse plano aí de se aposentar. Porque todo o filme, basicamente, eles estão prestes a aposentar e nunca se aposentam. Aqui eles voltam à ação, mas com uma pequena diferença, que agora eles vão ter que tentar limpar o nome do seu ex-capitão, que acabou sendo incriminado, pelo menos nas palavras dele, né? Então eles vão acabar tendo que enfrentar os bandidos para tentar limpar a imagem do capitão ou, né, descobrir a verdade. E como a gente já sabe aí de históricos, né, de
sagas com 4 filmes, a gente fica um pouco com o pé atrás, que provavelmente esse filme aqui é mais para farmar dinheiro do que para qualquer outra coisa. E agora uma sequência que nos deixa um pouco em dúvida sobre a própria existência dela é a animação Divertidamente 2, que vai acrescentar novas emoções, sendo essas agora na adolescência da Riley, que está entrando em uma nova fase. E a grande questão que fica nesse filme, né, a grande pergunta, o elefante na sala é: se eles têm novas emoções sendo acrescentadas na adolescência, por que elas não apareceram, por exemplo, quando é mostrado a mente dos adultos? O que acontece com essas emoções? Elas ficam contidas em um outro lugar? Ou elas simplesmente acabam desaparecendo com o tempo, que acaba se questionando sobre essa teoria, porque elas meio que não desaparecem, então a gente não sabe ao certo como eles vão tentar responder isso. Mas se tem um time que realmente pode tentar responder essas perguntas, é o time, né, de Divertidamente, que envolve alguns psicólogos e coisas do tipo, e que eles podem sim trazer aí uma solução criativa para isso. Mas com os últimos lançamentos da Pixar, a gente fica se perguntando se realmente precisava dessa sequência ou se eles estão fazendo, né, para ganhar dinheiro, porque Divertidamente claramente deu muita grana. A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! E como eu disse, é o ano do 4º filme, porque também vamos ter Meu Malvado Favorito 4. A animação que realmente angariou uma grana boa e que vem agora para esse 4º filme. Precisava? Não sabemos, mas a questão é que a saga deu muita grana e eles querem reviver isso novamente, porque meio que eles demoraram muito tempo para fazer aí o Super Mario, o filme, e agora, né, eles querem meio que, né, angariar uma grana com essa tecnologia. Então os lançamentos vão talvez ter uma frequência um pouco maior, e claro, para revitalizar, né, eles trariam aí a sua talvez maior, né, franquia aí. E nesse 4º filme vamos ver aí a família de Gru, né, como eles estão se comportando, e também com uma nova adição, um filho biológico do Gru, né, porque a gente já sabe que ele tem ali as 3 crianças, as 3 irmãs, que são adotadas. Então essa nova adição pode mexer um pouco aí com o balanço da família. E muita gente deve estar se perguntando sobre a evolução dos próprios personagens e a passagem de tempo. Gente, é uma animação, então as crianças basicamente vão ser crianças para sempre, né? Não é algo que você deve ficar se preocupando, porque realmente em desenhos isso acontece, né? A gente viu aí, por exemplo, em Pokémon, que tem 30 anos aí, que o Ash tem 10 anos. Então isso é muito comum, principalmente em filmes um pouco mais infantis, que é basicamente o que a Illumination faz. É basicamente, né, esse público mais infantil que o estúdio tenta realmente agradar, porque a gente vê outros estúdios como a própria Pixar, DreamWorks, que acabam pegando um público um pouco mais adulto em alguns contextos, claramente, mas ainda assim, né, precisamos desses estúdios um pouco mais infantis, então fica com isso em mente. E junto com o Meu Malvado Favorito 4, temos também um Tira da Pesada 4, com o retorno, né, de Ed Murphy 30 anos após o lançamento do 3º filme, onde ele retorna para a cidade onde ele realmente, né, fez toda aquela treta na trilogia original, e agora como uma lenda basicamente, mas talvez não do jeito que ele gostaria de ser, né? Uma lenda que acabou tendo ali alguns percalços em seu caminho e deixou um rastro de destruição, né, por onde ele passava, e também, né, irritando muitas pessoas ali dentro do batalhão e dentro da própria polícia. Então vamos ver como esse clássico, né, retorna para os dias atuais e como eles vão aplicar novidades para uma franquia dos anos 80, que assim fez muito sucesso, principalmente com o público masculino, sendo um filme de ação e comédia. E eles podem se aproveitar muito do que a gente vê, né, ultimamente, principalmente nos filmes de ação, nessa questão da própria ação. Então realmente é um filme que vai tentar se mostrar aí atual. Vamos ver se eles vão conseguir. E uma sequência, só que agora de filmes de terror, é o filme Maxine, que é a 3ª parte de uma trilogia, onde vamos ver a sequência dos eventos do filme X, A Marca da Morte,
que recebeu muito apelo aí pelos fãs do terror, principalmente pelos fãs de slasher, isso mesmo, porque o filme apresenta vários desses elementos e também algumas novidades nessa questão, basicamente trazendo aí uma perspectiva que parece mais crível e mais real. Uma serial killer, basicamente, que não se mostra, né, como uma slasher, né, tendo ali uma máscara, uma identidade secreta ou coisas do tipo. Uma personagem que aparentemente se molda conforme o momento, basicamente. Onde vemos isso no primeiro filme, Pearl, que é, né, na ordem cronológica o primeiro, depois vemos X, que seria, né, uma outra personagem, mas interpretada pela mesma atriz, e agora Maxine, onde ela vai realmente fazer de tudo para chegar ao sucesso. This is the defining role of your career. Whatever's going on in your life that's interfering with this picture, squash it. E outra sequência de um clássico que retorna em 2024 é o filme Twisters, isso mesmo. Agora, né, o filme que talvez tenha dado início a filmes de desastres retorna, né, com uma grande responsabilidade em suas mãos. Se eles vão conseguir entregar, né, algo à altura é aí a grande questão. Mas eles prometem ter tudo isso e muito mais. Principalmente porque agora o Twister tem um irmão gêmeo, onde vamos ter mais destruição e, claro, novos personagens, o que pode ser aí uma coisa boa e significar uma franquia. Não sei se eles conseguem fazer grana o suficiente para um terceiro, mas parece promissor. E claro que não poderíamos deixar de falar dele, a maior sequência de 2024, o filme mais esperado talvez do ano, sendo esse o filme que pode sim tirar a Marvel, né, do fundo do poço, né, revitalizar aí a maior franquia de super-heróis de todos os tempos, principalmente no cinema, porque, né, Deadpool 3 tenta entregar aí uma questão que a gente vai ter que debater muito, né, entre várias teorias. A principal delas, como fica daqui para frente, porque tivemos aí problemas, né, com os filmes que apresentaram o novo vilão. Uma questão que pode ser aí também debatida é a questão do próprio Dr. Doom, que pode ser apresentado no Quarteto Fantástico, e, né, essa grandiosidade de filmes que eles tentam lançar todo ano, né, uma cacetada de filmes. E Deadpool 3 carrega toda essa responsabilidade, sendo aí o único filme da Marvel a ser lançado em 2024. Mas já em 2025 temos aí 3 ou 4 filmes a serem lançados. Não sabemos ao certo se isso vai ser alterado, porque eles costumam, né, fazer essas alterações, e o que vai acontecer com os filmes que já têm nome e já foram anunciados, como a própria Dinastia Kang, que já tem o nome, tinha uma data, né, então não sabemos ao certo como vai ficar essa questão, porque o próprio, né, ator que faz aí o Kang, o Jonathan Majors, acabou, né, sendo demitido da Marvel por processos aí na vida real. E Deadpool 3 pode ser sim um filme que pode alterar tudo, ele realmente pode fazer o que quiser. Para quem não lembra, né, no segundo filme ele acaba adquirindo ali um artefato que ele realmente pode fazer o que quiser. Ele até mesmo vem no nosso mundo, né, e acaba matando o ator que faz ele antes dele aceitar fazer o papel do Lanterna Verde, que é da DC. Ou seja, você viu que ele pode fazer realmente o que quiser. Eu sou o Jesus da Marvel. E desconhecido para muitos e esperado por poucos, temos o filme Estômago 2, O Poderoso Chefe, que talvez tenha aí esse trocadilho, né, para mostrar para o público, né, e para os fãs o que esse filme vai ser, sendo aí a sequência direta, né, do primeiro filme, e que algumas pessoas estão esperando essa sequência há muito tempo, e eles prometem entregar aí uma experiência ainda mais chocante do que foi o primeiro. E se você ainda não assistiu, recomendo demais. E mais um retorno de um clássico dos anos 80 vem balançar 2024 com o filme Os Fantasmas Se Divertem 2, ou no original Beetlejuice.
O filme ele vai apresentar aí o personagem, né, vivido por Michael Keaton, tentando revitalizar, né, esse filme, esse clássico dos anos 80, se eu não me engano é dos anos 80, trazendo novamente os seus personagens e os mesmos atores. E para reviver esses papéis, né, se passando aí muito tempo depois, cerca de 30 anos mais ou menos, né, depois do filme original. E o filme pode sim entregar coisas interessantes, né, nessa nova roupagem, lembrando muito o clássico, fazendo várias referências e, claro, trazendo coisas novas, principalmente novas teorias dessa, né, questão mais espiritual da coisa, né, e todos esses temas que o filme tenta abordar. E em 2024 que também teremos a sequência do filme Coringa, intitulado de Coringa Loucura A2, onde vamos ter aí, né, o retorno do personagem Coringa, né, vivido por Joaquin Phoenix, mas com a adição de Lady Gaga, que vai interpretar a Arlequina. Mas algumas questões aí eu preciso falar para vocês. Eles alteraram, né, a própria origem do Coringa para fazer esse filme, e também não vai ser diferente com a personagem da Arlequina, que talvez tenha algumas modificações. Fora que o filme também vai ter partes musicais, eu diria muitas partes, porque parece que vão ter mais de 12 momentos, né, dentro do filme que vão ser musicais, focado mesmo nessa loucura, né, do próprio Coringa e envolvendo aí essa questão da música. Então vai ser sim um musical. Cabe você, né, querer saber como eles vão entregar essa caracterização do Coringa, que talvez, né, eles tenham descaracterizado, né, um pouco o personagem que a gente conhece dos quadrinhos. E outra sequência que fica meio que, né, será que precisa, é a sequência de Gladiador, com o segundo filme, se passando aí muito tempo depois, né, do primeiro, onde agora vamos ver a jornada do filho do Maximus Decimus Meridius, que é interpretado por Russell Crowe no original, que não vai estar nesse filme, que, né, um spoiler aí de um filme de 24 anos, ele acaba morrendo no final. Então não sabemos como vai ser essa sequência ao certo. Mas, ao que parece, eles vão pro lado da própria vingança, né, ou da descoberta, né, da história do filho do Maximus, né, que acaba descobrindo quem o seu pai era e vai buscar, então, restaurar o nome de sua família, sendo esse, talvez, né, a grande questão, porque ele é meio quem deveria ter herdado o trono, então tem toda essa questão aí envolvendo essa treta. Vamos ver se eles vão conseguir entregar um filme à altura ou se é só baboseira e o filme não deveria existir. E o elemento que faz com que a gente, né, dê uma chance para o filme é que o mesmo diretor retorna para essa sequência. Mas assim, não é um indício que o filme será bom, né? Mas a gente já, né, fica um pouco mais aliviado. Não que a gente esteja também, mas enfim, vocês entenderam. E também é esse ano que vamos ter, né, o terceiro filme fechando uma trilogia de Sonic, que é um filme sim muito bom, né, entrega ali vários momentos interessantes, principalmente a entrega da lore, né, de Sonic, que muito se perguntava como eles fariam, né, para conectar essas coisas que a gente viu nos jogos, que tem sim ali uma lore, mas não é tão explorada nos games. Nos animes ali eles até conseguiram, né, fazer alguma coisa, mas nos games fica meio dúbio ali, né, a existência dessa lore. E eles realmente conseguiram entregar alguma coisa interessante, mas ainda assim é um pouco mais infantilizado, porque Sonic, né, é para esse tipo de público. Os adultos e os clássicos, né, como eu, acabam assistindo pela própria nostalgia, né, porque a gente cresceu aí jogando Sonic. Então, eles vão entregar esse terceiro filme trazendo um elemento bem importante para a história, o próprio Shadow, né, que seria o Sonic preto para aqueles que, né, não sabiam inglês na época. E eles vão, claro, trazer, né, esse novo ouriço para fazer frente ao próprio Sonic. Fora que eles podem apresentar outros personagens que a gente já conhece dos games, como a Amy, né, e também, né, personagens que retornam nesse, como o próprio Sonic, a Vá, o Tails e também o Knuckles, que ganhou uma série agora no Paramount Plus. Então a parada tomou uma forma aí bem legal.
E também no final do ano temos o filme live action / animação do spin-off do Rei Leão, com o filme Mufasa, que vai ser a história, né, do pai do Simba, mas com algumas alterações do clássico da animação. Como é meio que um reboot ou um spin-off, eles estão realmente tentando alterar algumas coisas. A própria existência, né, dos reis do passado não é uma questão dentro desse filme, porque eles talvez, né, vão para esse lado um pouco mais realista, porque o filme tenta abordar algo mais realista com a própria decisão, né, do design ser em live action. Então tem todas essas questões envolvidas. Então por isso o próprio Mufasa talvez altere, né, o que você conhece da lore de Rei Leão. Então a partir do Rei Leão de 2019, se eu não me engano, né, essa lore foi alterada. Então é uma outra história que eles estão contando com o mesmo contexto. Então fica com isso em mente, porque a própria história do Mufasa vai ser mudada, a própria história do Scar e como eles são irmãos, e então tudo isso provavelmente vai ser alterado. Então se prepara aí, porque o filme promete algumas polêmicas. E um dos filmes mais aguardados, principalmente aqui no Brasil, é o filme O Alto da Compadecida, que tem aí a sua sequência marcada para dezembro, no dia 25 de dezembro. Se vai ser essa data mesmo, vamos ter que esperar, claramente. O filme vai trazer aí a sequência da história de João Grilo, após ele passar 30 anos, né, basicamente, longe de casa e retornando agora para a cidade onde tudo aconteceu, né, tudo aquilo do primeiro filme, onde ele enfrenta os cangaceiros e acaba ganhando. E por isso ele acaba, né, se tornando uma lenda na cidade. E quando ele retorna, ele vai ver toda essa fama e claramente, como ele só mesmo diria, tentar tirar o maior proveito dessa história toda. Então vamos ver aí o João Grilo talvez no mais alto nível de peripécias e enganações que ele pode fazer aí. Então o filme é sim muito aguardado, porque foi um clássico brasileiro que passava aí, né, nos domingos de reunião com a família. Então pode ser sim um novo clássico surgindo, uma sequência, né, de um filme brasileiro, coisa que a gente não vê tanto, pelo menos não nos melhores, né, porque a gente vê aí que comédia realmente tem uma cacetada de sequências e não é o meu gênero favorito de filmes brasileiros. E bom pessoal, o vídeo ainda não acabou, porque eu tenho que comentar aqui duas prequels, né, que são histórias de sagas, mas que se passa antes de algum filme, e também um reboot, né, que eles estão fazendo. O próprio reboot é o reboot do personagem Hellboy, que já recebeu um reboot, mas eles estão fazendo um terceiro, então a história pode mudar aí e trazer realmente uma franquia de Hellboy que tem muitas histórias para ser contadas. Eles só precisam acertar o tom e, claro, entregar uma boa obra. Eles tentaram, né, 2 vezes e talvez a terceira seja a da sorte. E as prequels são as prequels do filme Mad Max, né, A Estrada da Fúria, que é o filme Furiosa, a Mad Max Saga, que seria um filme que se passa antes, né, de Estrada da Fúria, contando a história de origem da personagem Furiosa. Por isso o próprio nome já diz, né? Então é mais ou menos essa a pegada do filme. E a outra prequel é o filme Um Lugar Silencioso, Dia 1, se passando no primeiro dia, quando as criaturas realmente chegaram na Terra e como foi toda essa treta. A gente viu alguns vislumbres, né, dessa invasão, mas aqui vai ser abordado de uma maneira diferente, porque vai ser em outro lugar e trazendo novos personagens, né, que talvez, né, em algum momento eles se encontrem com os personagens que a gente já conhece, né, da Emily Blunt e coisa do tipo, mas ainda não sabemos o desfecho dessa história. Mas eles já falaram que vão tentar entregar uma meio que origem dessa treta toda e também servindo como um gancho, né, para o terceiro filme, que chega só em 2025. Então vamos aguardar ansiosos para todos esses filmes aí. Aí um outro filme que eu posso comentar aqui é o próprio, né, Senhor dos Anéis, A Batalha de Rohirrim, que seria, né, um novo filme de Senhor dos Anéis, só que é um filme de animação, né, claro, envolvendo essa batalha, que pode ser aí um indício de novos filmes que já foram anunciados, que eles estão aí
querendo fazer, né, talvez uma nova trilogia ou filmes meio soltos, né, para complementar a história, não sabemos ao certo, mas vai acontecer mais filmes aí de O Senhor dos Anéis. E bom pessoal, então agora sim, o vídeo chega ao final e muitos filmes foram ditos, né? Espero que vocês tenham gostado, então deixa aí o seu gostei e claro, vou deixar aqui algumas recomendações, como a nossa playlist de resenhas, que vocês já, né, viram que a gente citou algumas aí, e também a nossa playlist de mais esperados de 2024, tem muita coisa interessante lá para vocês acompanharem, né? Então para ficar ligado em todas as novidades do ano, se inscreve e ativa o sininho, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!